do nosso estudo de hoje, que é sobre o livro Momentos de Saúde e Consciência. Vou ler um pequeno trecho para nos prepararmos para a prece e para a conversa. Momentos de saúde. A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para a inteligência humana que milenarmente vem recorrendo às mais variadas, como complexas experiências que têm resultado em admiráveis e valiosas conquistas. Desse labor específico, aliado a outras da ciência apoiada à tecnologia, relativamente ao meio ambiente, aos fatores destrutivos, a vida humana atinge hoje os mais elevados índices de longevidade de todos os tempos. O homem tem conseguido banir da Terra enfermidades que dizimavam no passado povos inteiros em permanente ameaça de extinção do gênero humano. Ela dá assim um balanço, né, da ciência, da medicina, da psicologia, né, e encerra dizendo que espera que esses momentos de saúde sejam o pórtico para a conquista da saúde integral, sentindo-nos compensada pelo prazer de participar da obra do Senhor como servidora menor e dedicada, Joana de Ângeles. Então, a gente pretende hoje compartilhar um pouco disso que Joana traz para nós nesse livro, dentro dessa proposta de saúde. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais ligados a essa tarefa, a casa de Chico Xavier, Eurípides, enfim, tantas entidades amorosas que nos potencializam, que nos amparam nos nossos esforços, que possam hoje nos dar a assistência e o apoio necessários para que, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Jesus, nosso mestre maior, sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar essa nossa tarefa no dia de hoje. Que assim possa ser. Então, conforme a gente anunciou, né, vamos comentar algumas passagens desse livro aqui, Momentos de Saúde e Consciência. Eu falei para um amigo, né, que esse é o meu livro de bolso, de bolsa, de cabeceira, né, um livro muito precioso para mim, principalmente na vivência dos momentos mais difíceis, né, em que a gente se vê frágil, né? A gente se vê, de repente, incapaz, impotente, e a gente não é nada disso, somos uma centelha divina, somos espíritos a caminho da luz, então tudo que a gente não é fraquinho e impotente, a menos que se entregue ao sofrimento, o que em certos momentos é bem compreensível, né? Nós estamos em processo. Mas essa proposta, né, de aperfeiçoamento, de crescimento, está sempre aí à nossa disposição. Então, eu vou ler aqui, vou fazer assim, tá? Vou ler um trechinho, vou comentar, né? Quem na luta vê apenas sofrimento possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A gente nem sempre percebe como vai instalando esse estado de negatividade, de pessimismo, de desânimo, de descrença, de falta de fé no futuro. A gente muitas vezes não percebe. É um processo insidioso, vem de muitas fontes diferentes, vem do noticiário, vem da internet, vem do comentário de alguém, vem dos próprios problemas da nossa existência, e esse alerta, para mim, já é muito valioso. Opa, isso é patológico. Quer dizer o quê? Isso é doença. E se é doença,
é preciso que se faça alguma coisa para corrigir, para melhorar, para aliviar, para transformar, né? E a Joana diz: a vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Aí a gente já vê um monte de gente pensando, né? E por que a gente vê? Porque a gente também se vê nesse lugar de pensamento, de atitude, né? Ai, meu Deus, não posso ser feliz por conta disso, não posso ser alegre por conta daquilo, não posso estar saudável por conta disso, ou daquela pessoa, ou daquele acontecimento. E Joana diz que a gente deve manter a vida saudável, alegre, promissora, mesmo diante dessas injunções. Se ela diz que é para a gente fazer isso, porque é possível, né? Tornando a vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os seus dias. Então, o que fazer para manter a vida agradável diante de tantas dificuldades, né? Nesse momento, me ocorre a questão do foco, né? Aonde está a nossa atenção? Aonde está o nosso foco? E aí a gente vai ver que muito das nossas tristezas, muito das nossas aflições, das nossas angústias e, consequentemente, das nossas doenças, vem da gente estar dando foco, atenção, energia a cenários adoecidos, e sem futuro. Então, nós somos convidados a influenciar, de preferência positivamente uns aos outros, mas não temos o poder de mudar pessoas, de interferir no livre-arbítrio daquele espírito a quem Deus criou livre para fazer suas escolhas. Então, muitos dos nossos sofrimentos vêm da não aceitação do outro, como ele se manifesta, das suas buscas, dos seus interesses, das suas preferências. E são muitos os conflitos que se relacionam com essa tentativa de transformar o mundo à nossa imagem e semelhança, né? O que não é possível, né? Então, as injunções que normalmente me abatem, me entristecem, me angustiam, são minhas conhecidas. Eu posso olhar para elas, conhecê-las, visualizá-las, e entender que poder é esse que elas têm sobre mim e o que eu posso fazer para sair desse lugar, porque tudo que se espera é que a gente saia desse lugar, que a gente não fique nesse lugar. Caminhando mais um pouquinho para frente, aqui no nosso livro, né, Joana é muito assim, né, direta, como são os mentores da humanidade, né? Emmanuel, Jesus, não são de ficar fazendo rodeios, eles vão ao ponto, né? Então ela diz assim: se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência, até o momento em que te transfiras para a opção do bem-estar. Me vem agora um desenho animado que se chama Nova Onda do Imperador. Eu acho legal, quem tiver a oportunidade de assistir, está numa dessas redes aí de streaming, em que o imperador é um adolescente, narcisista, voluntarioso, ele se sente no direito de mandar em todo mundo, de fazer todo mundo fazer o que ele quer. E claro que não atraiu muitas simpatias com isso, né? E tem lá uma feiticeira lá, uma bruxa, né? Que acaba ele tomando uma poção que ele vira um lhama, né? Aquele animal lá dos Andes. E como lhama, ele começa a passar por várias aventuras, né? Sofrimentos que vão pouco a pouco mostrando para ele que ele não é senhor do universo, né?
Mas ele vai bancando aquela arrogância, vai bancando, vai bancando, e afinal ele acaba sozinho, no meio do nada, tendo que, com fome, tendo que pastar com as outras lhamas, né? E aí surge um amigo e pergunta assim: cansou de ser lhama? E ele responde: cansei. Então, a partir daí, ele começa a jornada dele de volta, de retorno, de construção. Então, essa coisa tão simples, né? Um desenho, uma animação, ficou na minha mente porque a imagem é muito poderoso, a arte ela chega, né, com muita potência no nosso meio íntimo, às vezes com as palavras, com o discurso, a gente não consegue. A arte vai lá no fundo, né? Eurípides conhecia isso muito bem, né? Usava lá no seu colégio. É, essa frase ficou na minha mente assim, quando a gente está mesmo se sentindo desanimado, desmotivado, querendo parar, angustiado. Tudo bem, você pode chorar, tudo bem, você pode reclamar, tudo bem, você pode fazer malcriação, mas uma hora você vai cansar. Uma hora você vai cansar de lidar com a frustração por esse caminho. E aí o amigo espiritual vai chegar no seu ouvido e perguntar: cansou de ser lhama? Cansou desse lugar de reclamação? Cansou de ser triste? Se você não cansou, tudo bem, a gente vai amparando, esperando, né? Mas a mudança só vai acontecer quando você cansar. E a gente é livre, tanto para ficar no lugar de sofrimento, quanto para buscar alternativas, buscar outras possibilidades dentro de nós, fora de nós, e se transferir para a opção de bem-estar. Essa palavra opção lembra muito a nossa era de informática aqui, né? Qual é a opção? Qual é a opção que eu vou clicar? Qual é a opção que eu vou escolher? Quero ficar na opção da tristeza, da reclamação, do desespero, da angústia, do desânimo, da desistência? Ok, mas é sua escolha. A hora que a gente escolhe outra opção, né? Essa opção é avaliável, é possível, é acessível, né? E ela afirma assim: ninguém tem o destino do sofrimento. Ninguém foi criado para viver eternamente em situações de sofrimento sem conseguir uma virada, sem conseguir um clique, sem conseguir enxergar aquilo de outra maneira, né? Então, esse destino, entre aspas, de sofrimento é resultado da ação negativa, é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, a causa do sofrimento está lá, nas profundezas da alma, nas coisas que ela precisa aprender, nas coisas que ela precisa transformar, mas não o sofrimento, né? Então, ela propõe, faz uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa. Isso é extremamente difícil, mas extremamente transformador. Porque mesmo quando a gente reconhece os nossos erros, a gente já cola ali uma consciência de culpa que inviabiliza a cura, a transformação, a melhoria, né? Então, faz uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, né? Aquela pessoa que fica, eu sou mesmo um espírito muito imperfeito, eu sou mesmo muito errado, né? Eu estou tentando, mas eu não consigo, né? Sem coerção de qualquer natureza, que já é aquele que diz que não aceito que eu ainda tenho essa fraqueza, não aceito que eu ainda tenho esse comportamento, eu vou mudar isso agora, já. Isso também é o outro extremo, né? Entre aquele que não se acha capaz de nada e aquele que se acha capaz de tudo, né? A saúde, como sempre, vai estar aí no equilíbrio. Então, ela propõe que a gente se empenhe na realização
da tua liberdade de ser feliz. Então, nós somos livres para ser felizes, desde que a gente se conheça, desde que a gente conheça as nossas fragilidades e as nossas possibilidades e coloque tudo isso num caminho de cura, né? De transformação, de renovação. Né? Então, vamos procurar outro trechinho aqui. Esse meu livro é todo marcadinho, sabe? Aquele negócio. É o capítulo falando sobre compreensão. A gente já deu aqui uma introdução, né, sobre a nossa relação com o outro, e vendo que a gente chama de compreensão muita coisa equivocada. Né? A gente chama de compreensão engolir sapo, a gente chama de compreensão passar a mão na cabeça, a gente chama de compreensão até se sentir superior ao outro. E esse capítulo, é o 19 aqui do livro, ela vem nos explicando, nos falando sobre compreensão. A compreensão abre o leque da fraternidade. Olha que lindo isso, né? A compreensão abre o leque da fraternidade. E me vem à mente essa imagem do leque, né? Me vem à mente essa ideia de que nós estamos numa família, nós estamos numa casa espírita, nós estamos num grupo social fechadinhos, num ponto de vista, numa maneira de entender, num julgamento. Né? Então, vamos abrir esse leque da fraternidade, né? Que significa o quê? Me reconhecer irmão. Não sou superior nem inferior, sou irmão. Né? E, sendo irmão, eu procuro acolher o outro, como quero ser acolhido, né? Com minhas possibilidades, mas também com minhas fragilidades. Sem anuir a todas as propostas ou sem a rejeição adrede estabelecida, favorece a percepção do que se apresenta na forma como se manifesta. Então, parece uma coisa muito teórica, né? Mas na prática isso é muito evidente. Então, quando a gente está num grupo, sem perceber, a gente já fez um julgamento, a gente já fez uma avaliação, nem sempre favorável, né? Nem sempre facilitadora. E a gente tende aos extremos, né? Ou isso ou aquilo. Ou pensa assim, ou pensa como eu, ou pensa errado. Ou me ama ou me odeia. Então, abrindo o leque da fraternidade, a gente vai ampliando a nossa percepção de que somos apenas pessoas, espíritos, com altos e baixos, com leituras corretas e também com leituras equivocadas. E para que haja esse enriquecimento da convivência, é preciso que esse leque vá sendo aberto para que a compreensão possa se distender através dele e promover união. Então, quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos excluídos, quando a gente não tem sensação de pertencimento, é porque o nosso leque está fechado. E a proposta da saúde é que a gente abra esse leque, né? E aceite, e tenha uma percepção mais ampla daquilo que se apresenta na forma como se manifesta. Então, assim, a pessoa ela é um bom companheiro para resolver um problema prático. Ela é uma pessoa com visão prática. Ela é uma pessoa boa para me ajudar a arrumar um lugar que está bagunçado, a organizar uma tarefa, a buscar ferramentas para consertar algo que está quebrado, mas ela não é uma boa companhia para uma escuta, por exemplo. Né? Então, eu posso, expandindo assim o meu leque, acolher essas diferenças e aí somar com os diferentes, ao invés de me restringir, ao invés de diminuir. Né?
por inúmeros fatores, a compreensão humana em torno das limitações e problemas dos outros diminui, escasseia, tornando-se necessária e sendo rara. Então, o que a gente percebe que é raro? A compreensão. E se eu percebo que a compreensão é rara, o que me faz? Qual é a minha tarefa? Eu estou percebendo que a compreensão está rara aqui nessa família, aqui nesse grupo espírita, aqui nesse prédio. Eu estou percebendo que a compreensão está rara. Então, o que está faltando ali? Então, se essa é a doença, qual é o remédio? O remédio é justamente eu exercitar essa compreensão, eu abrir esse leque, eu ampliar a minha compreensão das diferenças e funcionar dentro dessa diversidade, como a natureza nos mostra, né? Tantas formas diferentes, tantas energias diferentes, até opostas, mas que se conjugam, se completam, se combinam para que haja vida, né? Para que haja a criação. Então, assim, torna-te compreensivo, paciente, um terapeuta fraternal. Tudo que eu quero que o outro seja para mim, né? Compreensivo, paciente, um terapeuta fraternal, mas cabe a nós darmos a qualidade ao mundo nosso da convivência do jeito que a gente quer que seja, né? Não crie estereótipos, nem fixe pessoas a imagens que resultam de momentos. Então, a pessoa teve lá um momento de explosão, a pessoa teve lá um momento de uma atitude menos sensata, menos equilibrada, ou é o hábito da pessoa se expressar dessa forma, mas ela não foi criada assim, e nem é esse o seu destino. Aquilo é só um momento, né? Olha só a mudança de olhar. Então, por mais desequilibrada que uma pessoa esteja, aquele é um momento de desequilíbrio. Ela não é desequilibrada. Deus certamente não errou quando a criou para a perfeição. Então, quando a gente gruda um rótulo, a gente se impede de acessar um conteúdo. Então, se eu tenho lá um frasco que contém um remédio e boto um rótulo de veneno, né? Vai ser difícil que alguém queira fazer uso desse conteúdo, né? Todos estamos em contínuas transformações e nem sempre se é hoje o que ontem se apresentava. Quanto mais a gente vive e a gente é dócil ao processo da vida, que é de contínua transformação, não fica agarrado a papéis que já passaram, que já perderam o sentido, quantas transformações a gente já passou? Se a gente se comparar, né, o nosso hoje com o que a gente era há 10 anos, há 20 anos, assim como a gente se transformou, os outros também irão se transformar, né? Novas experiências e lições vieram juntar-se à pessoa de antes, qual ocorre contigo, ocorre com todos. Ninguém vai ser daqui a 10 anos exatamente igual ao que é hoje. Então, se aquilo que a pessoa está manifestando hoje não é positivo, não é harmônico, por que eu vou colar um rótulo nela de pessoa desagradável, tóxica, não quero saber, né? É só um momento, é só um momento. A ideia da lei divino-natural em nós é lei de progresso, né? Então, compreendendo o teu próximo e relacionando-te com ele, serás mais bondoso para contigo. Olha só, que coisa interessante, né? A tolerância é uma virtude, né, de dois aspectos. Então, quem é intolerante com o outro é intolerante consigo. E o que significa, em termos de emoção, essa intolerância? Significa mágoa, quando sou intolerante com o outro, e significa culpa quando sou intolerante comigo.
Como é possível ter saúde espiritual, emocional e física nesse ambiente? Não dá, é tóxico demais, né? Então, o tempo todo eu estou criticando, o tempo todo eu estou reclamando, não é? Do governo, do mundo, do país, do vizinho, do pai, da mãe, do irmão. O tempo todo eu estou reclamando, reclamando, num quadro de intolerância tóxico. E ficando magoado, e ficando ressentido, e ficando frágil. Como é que eu vou ter saúde, né? Bem-estar, alegria de viver, aproveitar o meu momento existencial nesse cenário, né? Não tem como. E também, ao longo de uma encarnação, quantas escolhas equivocadas, quantas decisões mal pensadas, quantos compromissos não honrados, quantas cadeias, quantas coisas a gente construiu para nós mesmos através dos nossos erros, e em vez de eu ir saber o que faltou, o que faltou para eu, naquela situação, fazer uma escolha melhor, o que faltou para mim, dentro desse cenário, ter um funcionamento mais saudável. Faltou o quê? Então, é atrás disso que eu tenho que correr, né? Faltou conhecimento, vou correr atrás do conhecimento. Né? Faltou coragem moral, vou fortalecer a minha coragem da fé, né? Faltou tolerância, peraí, vamos ouvir mais, com mais acolhida, né? Com mais, como é que ela usa aqui a expressão, bem interessante, né? Como se fosse um terapeuta fraternal que ouve, que acolhe, né? Então, compreendendo o teu próximo e relacionando-te com ele, serás mais bondoso para contigo, percebendo-lhe a fragilidade, será mais atencioso para com teus limites e buscarás crescer amando e amando-te mais. Então, isso sempre me vem à mente. É um livro que o título é esse do livro, né? Só o amor é real. O resto é tudo criação humana, criação da nossa mente, ainda infantil, ainda imatura. Na verdade, o amor é a fonte da vida, a causa da vida, a lei da vida, o objetivo da vida, né? Só o amor é real. Vamos ver aqui um outro trechinho marcadinho, o que Joana quer conversar com a gente. Esse livro é fantástico, a gente pode escolher pelo título, pode escolher pela leitura, né? E cada capítulo é anexado a uma meditação, a uma visualização, e a gente vai encerrar lá no nosso tempo com uma visualização que Joana vai escolher aqui para nós. Então, eu abri aqui no capítulo 16, que fala de serenidade, né? Quando se adquire a consciência asserenada, enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar. Nunca se permitindo desestruturar. Isso quer dizer que, para eu me desestruturar, para eu, sei lá, ter uma atitude autodestrutiva, ter um comportamento de desistência, ter uma manifestação de teimosia inútil, eu preciso me permitir. Eu preciso me permitir. Eu preciso deixar. E eu posso, a qualquer momento, caçar essa licença, né? Dizer para mim, ô Luzia, olha só, você deu esse ataque aí, você teve essa fala aí, nada legal, nada harmoniosa, não se permita. Leva isso para o trabalho de autoconhecimento, né? Caramba, o que em mim responde por esse desequilíbrio? Por que essa palavra do outro? Por que essa situação, essa notícia, essa manifestação? Por que isso me fez ter essa explosão? Por que isso me fez ter esse desespero? Por que isso me fez ter essa revolta, né? Isso me remete
as situações ao longo dessa vida, né, muitos anos de casa espírita, né, de pessoas que saíram do trabalho assim, batendo a porta, né, porque uma opinião não foi aceita, porque uma ideia não foi acolhida, porque uma atitude não foi compreendida, porque ouviu uma crítica, e aí tem essa atitude assim, né? Vamos embora, não quero saber, vai se arrepender, porque se há um lugar onde a gente tem toda a possibilidade de evoluir, de expandir a compreensão, o amor, é a casa espírita. Ali a gente é feixe de vara, né? Ali a gente é forte, ali a gente soma uns com os outros e com a espiritualidade, né? Que nos gerencia, a espiritualidade do bem. A gente sozinho é um gravetinho seco, né? Que qualquer coisa quebra, qualquer coisa desconstrói. Então, esse olhar, né, para as nossas atitudes e observando certas situações, a gente pode simplesmente não se permitir esses desequilíbrios, esse desregramento que faz com que nós nos tornemos motivos de aflição, faz com que nós nos tornemos pontos de fragilidade, faz com que nós nos tornemos porta de desequilíbrio para a nossa tarefa, para a nossa família, né, para a nossa casa. Então, dentro do pensamento de Joana aqui, ela traz sobre a serenidade o exemplo de Jesus, né? A serenidade não é quietação exterior, quer dizer, não é aquela imagem, né, de serenidade apenas externa, né, de indiferença, mas plenitude da ação destituída de ansiedade ou de receio, de pressa ou de insegurança. Aí já tem uma cola bacana, né? Para eu entender as minhas manifestações de desequilíbrio, de desarmonia, né? É a ansiedade? O que é a ansiedade? Né? Essa coisa de viver no futuro, né? Coisa de eu apresento hoje uma proposta, eu apresento hoje uma ideia e já quero que aquilo tudo aconteça, se realize do jeito que eu pensei, né? Então, a palavra serena, a manifestação serena no mundo, ela é destituída de ansiedade ou de receio, né? Medo. O medo está, assim, às vezes, bem escondidinho na nossa casa mental, e, embora esteja escondidinho de nós mesmos, a gente nem sabe que está agindo daquela maneira por medo de alguma coisa que a gente nem sabe o que é, né? A serenidade demanda que a gente converse com esse medo, que a gente se harmonize, se resolva com esse medo, né? Tem um livro muito interessante, agora a gente encontra até umas animações dele no YouTube, muito legal, né? O Quem Mexeu no Meu Queijo, e lá tem uma pergunta que é muito terapêutica para a gente elaborar, trabalhar seu medo, que é: o que você faria se não tivesse medo? Autoconhecimento é uma sala, né, de terapia, ah, bem assistida, mas na qual nós precisamos formular as perguntas e dar as respostas. Agostinho nos diz isso na resposta 919A do Livro dos Espíritos, né? Faça-se perguntas, não temos multiplicá-las. Então, quantas vezes a gente já sabe qual é a coisa certa a fazer, já sabe o que a saúde indica que a gente faça, já sabe a atitude correta, mas não consegue. Por quê? A gente tem um desejo, a gente tem um objetivo, mas o medo freia. O medo impede.
E é preciso que a gente olhe para esse medo. Afinal de contas, por que eu não digo aquilo que eu sei que preciso dizer? Por que que eu não faço aquilo que eu sei que preciso fazer? Estamos aí em muito boa companhia, né, de Paulo de Tarso. Por que que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Existe esse medo bloqueando, freando. Mas é medo de quê? Vou usar aqui um exemplo muito comum no nosso dia a dia do trabalho de transmissão do método de autocura, que é a dificuldade de dizer não. Então, muitas pessoas se sobrecarregam de compromissos, muitas pessoas assumem papéis autodestrutivos no cenário familiar, social, espírita, né? Porque não consegue dizer não. E será que a gente precisa dizer não? Existe essa necessidade real, legítima, não é? Digna? É meu direito? É minha necessidade dizer não? Né? Então, se aquele não é necessário que seja dito e eu não digo, o resultado vai ser doença. O resultado vai ser angústia, ansiedade, porque por mais que eu nunca diga não, né, eu nunca vou atender a todas as demandas, eu nunca vou ter sempre pessoas atendidas e satisfeitas e agradecidas. Isso não é real, isso é uma ficção, né, infantil, por sinal. Então, normalmente, quando eu não consigo dizer não, quando é preciso dizer não, quando é justo dizer não, quando é necessário dizer não, existe um medo de não ser amado, existe o medo de não ser aprovado, de não ser acolhido. E esse medo precisa ser enfrentado. Enfrentado por quem? Pela razão, né? Vamos colocar a razão ali naquela lógica. Uma situação que ilustra isso muito bem é uma coisa tipo assim: você entra numa loja, né? Você quer ver lá um sapato, né? Você escolhe lá um sapato. O natural é que o vendedor traga o que você escolheu e mais dois ou três, né? E afinal você não gostou de nenhum, nem do que você escolheu, nem dos que ele trouxe, né? Ou não estão confortáveis, ou estão apertados, e aí você tenta, não, está apertado, né? Você não consegue dizer, olha, muito obrigada pela sua atenção, mas eu não vou querer. Não, sabe o que é? Está apertado. Aí você já até sabe o que o vendedor fala, né? Não, olha só, esse couro alarga, né? Você vai usando, ele cede, enfim, conversa, né? O interesse do vendedor é vender, é natural. E às vezes a pessoa compra um sapato que não estava bom, às vezes compra o que não estava bom, que ela escolheu, e mais os outros dois, porque não consegue dizer não para o vendedor da loja. Né? Uma pessoa com quem você nem convive, nem é do seu círculo, com quem você provavelmente nunca mais vai ver. E assim, você não está sendo descaridoso com ela, você não está tratando mal, você não está sendo grosseiro, você só não vai poder atender ou não deve atender aquela demanda de comprar um sapato que não está bom no seu pé. Né? Então, essa dificuldade é tão humana, tão geral, que ela é usada como técnica de venda. Né? Então, esse medo de não ser amado, de não ser querido, de não ser aceito, de não ser aprovado, que está lá no inconsciente, eu nunca olhei para isso, ele vai fazer com que eu me perca dos meus objetivos, que eu me veja num oceano de demandas externas, sem nem conhecer quais são minhas demandas internas. Né? Então, o trabalho de autoconhecimento é importantíssimo. Por isso, Joana termina essa mensagem sobre a serenidade, dizendo, aconselhando, age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres em conflito perdendo a serenidade.
Então, o que é consciência lúcida? Nessa situação aqui, eu sou senhora de mim. Eu estou no comando. Não estou sendo comandado pelo orgulho, pelo medo, pelo egoísmo. Não, eu estou olhando para isso e eu estou no controle. Né? Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que te perturbe a culpa, culpa é um negócio muito destrutivo, né? Recompõe-te, refaze o equívoco, recupera-te e reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida, simples assim. Serenidade traz saúde, né? E saúde é vida em abundância, é vida em plenitude. Mesmo que a minha ação em algum momento tenha sido intuitiva, espontânea, instintiva, né? Isso fala muito dos nossos mecanismos instintivos de comunicação, de ação no mundo, né? Mesmo que lá bateu uma raiva e eu tive uma explosão, abrir mão da consciência lúcida, né? No momento da explosão da raiva, no momento da explosão da mágoa, no momento da explosão da insegurança, a minha consciência não está lúcida, ela está possuída por conteúdos inconscientes, né? Por experiências anteriores, por medos, aquilo vem tudo de assalto, assim. No momento em que eu retomo a consciência lúcida, não me serve ficar em lugar de culpa, em lugar de desânimo, em lugar de me oferecer para ser punido. Não, recuperei a consciência lúcida, olho para aquilo e penso: caramba, o que me levou a agir dessa forma? Como é que eu posso evitar agir dessa forma de outras vezes? O que eu preciso conquistar? O que eu preciso alcançar, trazer para a minha vida? Né? Assumiu a consciência lúcida, bom, vou me desculpar com aquela pessoa, vou retomar o trabalho interrompido, vou olhar para aquela situação e tentar compreender melhor. De repente, posso precisar me aconselhar no atendimento fraterno, num trabalho terapêutico, né? Porque a culpa, logicamente, é antagonista da serenidade. E isso, né? Esse lema, esse mantra, serenidade é vida, eu posso ter aqui, né, de frente, para todas as vezes em que eu me perceber inquieto, angustiado e aflito, pensar que eu estou nadando contra a correnteza da vida, pensar que eu estou indo na contramão da vida e da saúde, né? Vamos ver aqui. Tá. Essa página aqui trata de aquisição da consciência. E a proposta, né? Tudo fácil, né? Mas vale a pena sempre a gente lembrar que as expectativas da espiritualidade em relação a nós, por nos conhecerem, as dificuldades, mas também conhecerem a nossa essência, a nossa centelha divina, a nossa natureza de herdeiro de Deus, né? As expectativas são altas. A gente pode se achar inseguro, incapaz disso ou daquilo, mas os espíritos que nos assistem, nos acompanham, nossos guias, nossos anjos guardiães, nossos mentores, eles sabem do que a gente é capaz. Eles sabem do que a gente pode realizar. E essa página aqui, sobre aquisição de consciência, nos propõe administrar nossos conflitos. A gente estava falando desse conflito, né, entre medo e desejo, né? Vou administrar isso aqui. Esse meu medo é real,
essa situação é preciso que eu realize, que eu faça? Como é que eu posso diminuir a energia desse medo? Como é que eu posso potencializar a minha vontade? Né? Administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos os sofrem. Né? Evita eleger homens modelo para seguires. A gente vê pessoas que abrem mão da autoconsciência, que abrem mão da sua individualidade para seguir um líder, né? Para seguir um mito, para seguir uma miragem. Se há algum modelo e guia para a gente seguir, é Jesus. Todos os demais podem ter virtudes que nos encantem e que a gente queira aprender, né? Podem ter posicionamentos que são harmônicos com os nossos e a gente ter aquela escolha da pessoa como um roteiro. Agora, todos os homens, quer dizer, todos os encarnados, como nós mesmos, têm a sua história, as suas questões, a sua programação, e eu tenho a minha, né? Concede-te maior dose de confiança nos teus valores. A gente é aquilo, sabe? Que Jesus falou, vós sois deuses, né? Que os espíritos vêm e fazem todo esse investimento dos livros, dos estudos. Para que, se nós fôssemos incapazes, se nós não dessemos conta, se nós fôssemos fraquinhos? Não somos, não somos, né? Concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Não te evada ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos. Então, os problemas estão na nossa vida para serem enfrentados, para serem equacionados, para nos ensinarem alguma coisa que nos falta saber. Não são para nos esmagar, para nos destruir, né? Então, mecanismos de fuga é um tema muito importante, muito interessante da psicologia, né? Quem quiser pode consultar o livro Conflitos Existenciais, que tem todo um capítulo sobre fugas psicológicas, que vão desde ficar maratonando série, uso de álcool, de drogas, de calmantes, a rede social, um monte de conversa que não leva a nada. Tudo isso é para para fugir do sofrimento. O sofrimento que não é só dor, o sofrimento que é aquele desconforto que se instala no nosso espírito, sinalizando a necessidade de um aprendizado. Então, eu vou lá e faço esse aprendizado, vou lá e me coloco no caminho desse aprendizado, dei uma relaxada, dei uma recaída, recomeço, estando atento aos mecanismos de fuga, né, estando atento a essa evasão do enfrentamento dos problemas para fazer as interferências necessárias, né? Reage à depressão trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Então, depressão aqui não está sendo colocado como uma entidade patológica, que é a depressão doença, né? Mas a baixa, né? A baixa de confiança, de alegria de viver, de confiança em si mesmo, né, que é muito mais generalizada e muito mais comum do que a doença em si mesma, que demanda um tratamento especializado. A autopiedade é uma coisa horrorosa, é uma coisa muito destruidora, a gente tem que estar muito atento a essa coisa de ficar encolhidinho, coitadinho de mim, como puderam fazer isso comigo, né? É um cobertorzinho, né? Mas que nos tira a dignidade de espíritos herdeiros de Deus que nós somos.
tira a nossa dignidade. Ninguém é assim, coitadinho, pequenininho, sabe? Ninguém, todos têm em si as potências, a herança divina, né? Tem em mente que os teus não são os piores problemas, eles pesam o volume que lhes emprestas. Então, os problemas têm realmente o peso, a importância, o significado que a gente dá. Isso é muito fácil de verificar quando a gente olha em torno e vê pessoas com o mesmo problema, a mesma situação existencial, que vivenciam aquilo num lugar muito melhor do que o nosso. Pode ser muito pior também, mas vivencia num lugar muito pior, muito melhor. Porque para elas aquele problema não está tendo o significado psicológico que eu estou dando. E se sou eu que dou o significado, eu tenho o poder de mudar o significado, de transformar o significado. Liberta-te da queixa pessimista, medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Queixa pessimista, esse mundo está assim, isso vai ter o final horroroso, as pessoas são horríveis, os jovens não sabem nada, os velhos estão horríveis, sabe, essa coisa? Então, a gente não está, isso é fácil de perceber, né, num mundo feliz, não estamos. Né? Não estamos encarnados entre espíritos superiores, não. Problemas existem. Né? Mas a visão espírita dos problemas, qual é? Problema é material de estudo, problema é matéria, problema é desafio que a gente pode e deve vencer. Então, todas as vezes que a gente se perceber num ambiente de queixa pessimista, Joana fala: lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através de ação contínua. Sou humano, tenho problemas, tenho dificuldades, mas vou em busca da lucidez e da segurança sem desanimar, sem desistir, sem interromper. E através disso eu vou adquirir essa segurança e essa lucidez. Bom, o livro é maravilhoso, é claro que nesses momentos aqui não seria possível a gente falar de tudo, né? E eu vou escolher aqui uma das vibrações, uma das sugestões, né, de meditação que ela coloca para compartilhar com vocês e finalizar a nossa conversa aqui, né, essa oportunidade de que a tecnologia, né, afinal, nos oferece. Então, assim, a gente, se quiser, pode fechar os olhos, né? Respirar, consciente do ar que entra, do ar que sai. Repetir alguns movimentos respiratórios. Inspira, expira, aquietando a nossa mente, o nosso corpo. E acompanhar aqui a ideia, né, que Joana nos traz. O estímulo divino emula-me ao avanço. Inspira. O estímulo divino emula-me ao avanço. As leis de incessantes mudanças funcionam em toda parte, ensinando-me renovação e progresso. Inspira, renovação. Inspira, progresso. Inspira e expira. Sou acionado por uma energia superior que me propele para as cumeadas da vida. Inspiro, sentindo essa energia superior em mim,
que me propele para as cumeadas da vida. Inspira e expira. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Visualizo essa montanha, cujo cume está iluminado, irradiando energia, luz, bem-estar. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Inspira, expira. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulado a vencer e a crescer. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulado a vencer e a crescer. Então, que dentro dessa proposta, né, de crescimento, de serenidade, de emulação, possamos nós, em nome dos espíritos amigos que nos assistiram, nos inspiraram, intuíram, em nome dos espíritos amigos ligados à casa de Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, nossa mentora nesse estudo, e Jesus, nosso mestre maior, possamos dar por encerrado o nosso trabalho. Que assim seja.